Mergulhe no momento presente e descubra o poder do agora. Se essas palavras ressoarem em você, não deixe de se inscrever para receber mais reflexões transformadoras. Bom, a primeira coisa que eu acho que qualquer um provavelmente diria é mais agradável ter pensamentos bons. É melhor, certamente. O corpo gosta mais também porque os pensamentos negativos influenciam o corpo de alguma forma, obstruindo o fluxo de energia. Você pode testar por você mesmo. Quando você se sente estressado ou com pensamentos negativos repetitivos, então seu corpo não gosta e ele reage. Mesmo a medicina tradicional está descobrindo que existe uma ligação. Bem, alguns ainda dizem que não, mas existe uma ligação entre seu estado de mente ou consciência predominante e o funcionamento físico. Agora você também pode descobrir que os pensamentos negativos proliferam e se multiplicam muito mais facilmente do que os pensamentos positivos. Um pensamento negativo quer proliferar e quer produzir mais pensamentos negativos. Então você pode encontrar um pensamento positivo, por exemplo, que fica muito feliz em ficar sozinho. Não há atração para a proliferação de mais de si mesmo. Um pensamento positivo tem muito menos probabilidade de se tornar obsessivo, alguns dos quais você não consegue se livrar, do que um pensamento negativo. Então, quando você está preso na mente, é muito raro, se é que acontece, que você fique preso em bons pensamentos obsessivos. Você geralmente fica preso em pensamentos negativos obsessivos. Porque é isso que os pensamentos negativos adoram fazer. Eles adoram dominar você. Eles querem, por algum motivo, eles são como certos insetos que de repente se reproduzem e se tornam de um, eles dão à luz a 50 novos seres, que dão à luz a outros 50 e outros 50, e de repente você tem milhões e bilhões deles. Então a diferença fundamental, então, é que um pensamento negativo é, na verdade, algo que se prolifera, enquanto um pensamento positivo é algo que te faz sentir bem. É mais fácil experimentar aquilo que canaliza o pensamento, porque muitas vezes, depois de um pensamento negativo, você apenas experimenta a realidade do que o pensamento acabou de apontar. A vida é bela, aqui a pessoa cita como um exemplo de pensamento positivo. A vida é bela. O que há de errado com esse pensamento? Porque depois desse pensamento, você certamente terá uma certa experiência de vida sendo bela. Então o pensamento não era mais do que um ponteiro, uma placa de sinalização. E isso é perfeitamente aceitável. Você usa o pensamento como um ponteiro, não absorve toda a sua atenção como um pensamento. Você fica muito feliz em ser apenas um ponteiro. A vida é linda e talvez nos próximos minutos você aprecie tudo o que está ao seu redor. E isso se torna uma verdadeira experiência. Então, como um ponteiro pode funcionar lindamente. E o negativo é apenas um após o outro.
ele torna-se algo obsessivo. Então, mesmo que você mude todo o seu pensamento, de negativo para positivo, o mais importante é perceber o que está além de todo o pensamento. O pensamento positivo em si ainda não é libertador. Isso não vai te libertar. Pode ser bom, mas não te liberta. Apenas quando você encontrar o lugar, além de todo o pensamento, você vai se libertar. Agora, isso te liberta de pensamentos negativos? Sim. Depois de algum tempo, os pensamentos negativos precisam da sua identificação, ou seja, da sua inconsciência, para proliferar continuamente em sua vida. E só se você se identificou com eles, você dá a eles toda a sua atenção e prática. Não só isso, você se torna eles. Eles saem da sua boca quando você fala, eles estão em seus pensamentos, eles te dominam, eles te possuem e você se torna eles. E é assim que eles continuam a crescer e tomar conta de toda a sua vida. E pode acontecer. Alguns pensamentos ou padrões de pensamentos têm a mesma função na mente humana. Em muitos casos, como um vírus tem no corpo. Um vírus pode proliferar e tomar conta do corpo. Então existem muitos vírus mentais que as pessoas são dominadas e não conseguem se livrar. Às vezes você tem esse vírus durante toda a sua vida. Pensamentos negativos, persistentes e profundamente arraigados, que ocupam toda a sua mente, ou uma seção específica dela. E às vezes o vírus que pode dominar coletivamente toda uma entidade coletiva de seres humanos, seja uma nação, uma tribo, uma religião ou uma seção dentro de uma religião. Pode ser um movimento político que de repente tem todas as respostas e quem sabe quem são os inimigos dignos. Acontece quando o nacional-socialismo na Alemanha era uma infecção de um vírus mental coletivo. O comunismo soviético, que começou, é claro, com boas intenções, mas é claro que não. Houve absolutamente nenhuma mudança na consciência. De boas intenções não são suficientes, a menos que haja uma mudança de consciência. Boas intenções o levarão a mais sofrimento. Se não houver mudança na consciência, então o comunismo soviético tornou-se uma coisa terrível e assumiu novamente um vírus mental coletivo. A China, sob Mao Tse-tung, um vírus mental coletivo. Milhões e milhões morreram na China, no comunismo. Obviamente, na Alemanha nazista, milhões e milhões morreram. As crianças denunciariam seus pais. Se uma criança estava infeliz com seus pais, alguém na escola dizia: meus pais estão dizendo isso e aquilo, e no dia seguinte eles eram levados para um campo de trabalhos forçados e nunca mais eram vistos. Loucura total, então, coletiva. As flores foram declaradas ilegais. Eles tiveram que arrancar todas as flores. Infecção burguesa, não queremos flores. E muitas incontáveis coisas já aconteceram e foram controladas por um padrão mental. Uma nação inteira sendo controlada por um padrão mental, obcecado por certas formas mentais. E muitas passagens, durou algumas décadas,
E a União Soviética, o comunismo, durou bastante. Nacional-socialismo, a ascensão de 1000 anos. Durou, não sei, 15 anos ou algo assim. Então, segue seu curso. Então, com uma infecção por vírus, depois de algum tempo, o vírus desaparece e uma aparência de sanidade retorna. Certamente, sanidade em comparação com o que havia antes. Ainda existe a insanidade normal, que faz parte de um estado normal de consciência, mas não a inconsciência extrema, que pode assumir quando uma forma pensamento se torna um vírus. E claro, isso acontece com os indivíduos. Eles então interpretam o mundo através de seu vírus mental. Você pode ter certas ideias. Se você ficar muito na internet, você pode ver coisas que acontecem de repente. A infecção do vírus pode acontecer procurando certas coisas na internet. E você certamente acredita totalmente no que isso te diz. Pode ser uma fantasia total, mas parece tão convincente. Se torna uma forma pensamento em sua mente e a partir daí cresce. E depois disso, você só tem contato com aquelas pessoas que também estão infectadas por aquela forma pensamento. E você pensa que se tornou então a sua realidade. Esse é o caso de muitas teorias da conspiração. Eu não estou dizendo que uma entre 10, 20 ou 50 teorias da conspiração pode não estar correta. Pode estar, mas muitas delas são construções fictícias, mas culturais. O mundo é muito insano, então provavelmente é mais insano do que você imagina. E isso inclui particularmente políticos e jogos de poder político. E assim por diante. Então eu não estou negando isso absolutamente. Não há conspiração. Há coisas muito loucas acontecendo que nós não sabemos e ainda assim eu não iria por esse caminho. Mesmo que seja verdade, não se deixe levar por isso. Seu trabalho é estar presente. Seu trabalho é incorporar um estado diferente de consciência. Você não pode lutar contra a inconsciência em seu próprio nível. Você tem que se elevar acima da inconsciência. Então, bons pensamentos, sim, bons pensamentos são algo preferível aos maus pensamentos. Mas então, também vá além dos pensamentos bons. Então, os pensamentos negativos vão diminuir em sua vida. Mesmo se você estiver presente por muito tempo, à medida que mais presença surgir, bons pensamentos podem surgir naturalmente. E muito da sua consciência não depende mais dos pensamentos que você tem. Há mais presença e você aprecia a vida através da presença, em vez de tentar se convencer de que deve apreciar a vida. Você aprecia a vida diretamente. Gratidão é uma coisa importante. A gratitude é, obviamente, maravilhosa, muito transformadora. A gratidão implica uma profunda apreciação do que você está percebendo ao seu redor. Quer você tenha ou não o pensamento em sua mente que acompanha isso, que diz obrigado, isso é secundário. E depois de algum tempo, você não precisa mais agradecer. Mas quando você pratica gratidão pela primeira vez, agradece por ser útil. Quando você diz algo bonito, agradece por coisas que de outra forma você nem reconheceria. Obrigado por isso. Como a luz que se reflete nesta mesa. Obrigado por esse
relógio brilhante. Eu sei que não é ouro verdadeiro, mas ele brilha muito lindamente. Obrigado por esse copo de água, essa substância incrível. Tem pequenas bolhas nela. Eu posso olhar para ela, beber, ela está viva. É uma coisa incrível. E você pode apreciar. É cheio de luz. Uma substância leve, vivificante. Se você diz obrigado ou não, depende de você. Agradecer não é o principal ato. O ato é de lhe dar atenção. Ou seja, novamente, é perceber através da presença. Então tudo é algo a ser valorizado. O que está ao seu redor. Então, isso é maravilhoso. Uma prática espiritual maravilhosa. E claro, por um tempo é uma prática espiritual. Então se torna uma segunda natureza. Que é assim que você vive. Então existe uma associação com certos pensamentos, expressando gratidão, mas não é o principal. Os pensamentos são mais como indicadores para o que está além do pensamento. Mas na vida de muitas pessoas, no início da prática espiritual e da realização, é que elas repentinamente percebem o quanto ficaram presas em pensamentos negativos nos últimos anos. E de repente elas acordam para os seus próprios processos de pensamento, enquanto eles ainda estão presos em seus próprios processos de pensamento. Esse é o começo do despertar espiritual. Se você perceber que tipo de processo de pensamento tem predominado em sua vida, nos últimos anos e todos os dias, através dos quais você interpreta outras pessoas, o mundo, você mesmo, sua vida e assim por diante, isso é um salto incrível, porque implica que certamente a consciência ou a presença emergiram. Descobrimos juntos o poder transformador do agora. Se deseja continuar explorando esse caminho de autoconhecimento, clique nos vídeos sugeridos. Inscreva-se agora para não perder as futuras explorações e compartilhe as suas reflexões nos comentários.